Emocionante, milionário descobre a empregada protegendo sua filha especial e fica surpreendido. Luiz era um homem forte e bem-sucedido, com um carro de luxo que fazia o desespero de muitos na sua rua. A vida em São Paulo parecia perfeita, mas em meio a tantos negócios e reuniões, ele se perdia de sua filha, Clara. A menina, de apenas 10 anos e com necessidades especiais, precisava do pai mais do que qualquer contrato milionário. Enquanto o barulho das ruas se misturava ao cheiro de pão fresco da padaria próxima, Luiz se via distante, envolto em um mundo de ambição que já não fazia sentido. Clara era doce, mas a escola era um labirinto cheio de maldades. A sombra do bullying a seguia como uma nuvem cinzenta. Dona Maria, a empregada que entrará na casa há 5 anos, era seu único raio de sol. Aos 50 anos, ela compreendia as dificuldades da vida e se tornará confidente e amiga de Clara. Juntas, descobriam cores e formas na arte, enquanto Luiz mal sabia que essa conexão estava mudando a vida da filha. Certa manhã, Clara voltou da escola com os olhinhos tristes, um misto de dor e confusão. Dona Maria notou e, em vez de deixar a tristeza se instalar, decidiu se levantar. Com histórias sobre sua própria infância e como superou desafios, Maria fez Clara rir. Você é uma artista, querida. Olha só como você deixou essas folhas bonitas. A faísca na voz de Dona Maria acendeu uma chama de autoestima na menina. No entanto, Luiz viu pouco dessa transformação. O trabalho sempre chamou, e ele se afundava mais e mais em negociações. Mas um dia, ao voltar para casa, algo mudou. Ele percebeu um brilho novo no olhar de Clara. A alegria dela ecoava nos risos, e a relação entre Dona Maria e sua filha parecia mais forte do que a laço de sangue. O desconforto começou a se apoderar de Luiz. Ele se lembrava das noites em que deveria estar ao lado de Clara e tinha escolhido o escritório. As reuniões intermináveis substituíam os momentos simples como piqueniques no quintal. A vida não é só dinheiro, Luiz. Ele sussurrava para si mesmo. Os ecos de Dona Maria e Clara eram sempre mais alegres que os números na conta bancária. Luiz sentiu que sua vida estava se esvaindo, como se as paredes do lar que construíra estivessem se fechando contra ele. O dilema que ele evitava enfrentar começou a ser diário. Será que o status valia a falta de presença? No jantar, ao ver Dona Maria organizar a mesa com o carinho que somente ela sabia, a tensão do silêncio a rodeou. Dona Maria, posso falar com você? A pergunta, ao sair de seus lábios, provocou um frio na barriga. Os olhares hesitantes entre eles eram mais do que palavras. Clara observou, sem entender completamente, mas sentindo o peso das emoções. Se não fosse por você, não sei como seria a vida da Clara. A frase de Luiz flutuou entre eles, e o ambiente se encheu de um misto de medo e esperança. A resposta de Dona Maria, serena e repleta de amor, foi um sopro de vida em um espaço antes vazio. Ela precisa de amor, meu patrão. E isso dinheiro nenhum compra. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E nesse clímax emocional, enquanto as verdades familiares se desenrolavam, Luiz percebeu que a luz que ele tanto buscava estava bem diante de seus olhos. O calor que Dona Maria e Clara traziam àquela casa era o que realmente importava. Agora, restava saber se ele ainda tinha tempo de transformar a própria vida, e se ainda era possível recuperar a dignidade que havia deixado de lado por tanto tempo. O que ele faria a seguir? Luiz se sentou à mesa, cercado por um silêncio que parecia gritar. As palavras de Dona Maria ecoavam na sua mente, fortalecendo um discurso interno que ele evitava há anos. O amor de uma mãe, a entrega de uma empregada. Tudo isso era uma lição de vida que ele precisaria aprender. Mas a pergunta fervilhava em seu peito. Eu ainda posso mudar? Clara, do outro lado da mesa, absorvia tudo sem entender a profundidade do que se passava. Ela admirava Dona Maria, a mulher que sempre estava ao seu lado, a que a fazia sentir que estava em casa, mesmo em dias difíceis. Luiz olhou para a filha e viu o reflexo de sua própria ignorância. Como havia sido cego em perceber a transformação que estava acontecendo sob seu nariz e a felicidade que poderia ter compartilhado. Ele sentiu um nó na garganta enquanto suas mãos tremiam sobre a mesa. Vou fazer diferente. Prometeu a si mesmo enquanto observava Clara responder a um sorriso de Dona Maria, os olhinhos dela brilhando como estrelas. Ele não podia mais adiar esse momento.
Ele precisava agir, e agir rápido. Após o jantar, se destacou numa conversa leve e descontraída com Clara, apontando seus desenhos na geladeira e fazendo perguntas até que ela começou a se abrir, narrando suas experiências na escola. Luiz ouvia, absorvendo cada palavra, cada emoção. Nos olhos da menina, ele viu a solidão que não soubera antes, a inquietação que pairava na escola, e finalmente entendeu o peso do que Dona Maria recebeu ao acolher a filha com amor e compreensão. Clara, você sabia que pode ser tudo o que quiser? Eu quero te ajudar, disse ele, sentindo pela primeira vez que não estava apenas falando palavras vazias. Era um compromisso, uma declaração de amor à filha. A menina sorriu, e essa pequena resposta foi como um farol no escuro. Luiz decidiu que começaria essa nova fase de sua vida ali mesmo. Viu que poderia ser um pai presente, mesmo que houvesse muito a ajustar em sua vida profissional. Todos eram importantes, não apenas os números. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para ir ao trabalho, uma ideia lhe ocorreu. Ele deslizou um papel em um envelope e, com um sorriso, se dirigiu à cozinha onde Dona Maria preparava o café. Maria, você poderia me ajudar em algo muito importante? Perguntou com a voz carregada de ansiedade. Os olhos de Dona Maria brilharam com um misto de curiosidade e preocupação. Claro, seu Luiz. O que precisa? Ele entregou o envelope com firmeza. É um projeto para Clara, para que ela tenha oportunidades de crescer mais. Mas preciso de você ao meu lado para me ajudar a entender melhor, para me mostrar como ver o mundo com os olhos dela. O coração de Dona Maria se encheu de emoção. Tudo que ela esperava naquele instante se tornava real. Ela sentiu cheia de amor e determinação. Os dias seguintes foram uma mistura de desafios e pequenas vitórias. Luiz encontrava-se cada vez mais ao lado de Clara, acompanhando-a em atividades, e Dona Maria tornava-se cada vez mais sua aliada. As reuniões no escritório se tornavam mais curtas. Ele dava passos pequenos, mas firmes. Entretanto, mesmo com essa nova perspectiva, um fio de insegurança o acompanhava. Ele não sabia se seria capaz de gerenciar essa luta interna entre o empresário que ele era e o pai que desejava se tornar. Assim que olhava para Clara, a calma dela refletia um pouco do que o pai ansiava. Será que isso era suficiente? Numa tarde de sábado, quando tudo parecia perfeito, a campainha tocou. Ao abrir a porta, Luiz deu de cara com David, um executivo do passado com quem trabalhará, mas que agora trazia uma notícia inesperada. Luiz, precisamos falar. É sobre negócios. E pode ser a chance que você estava esperando. A mente de Luiz girou, confusa entre a oportunidade de ouro e a nova vida que estava construindo. O que ele faria agora? Ele estava pronto para fazer uma escolha. O que importava mais? Luiz ficou parado sem saber como reagir. A mesa da sala estava quase pronta para um lanche, mas todos os preparativos se desfizeram diante da invasão inesperada de David. As lembranças dos tempos em que trabalhavam juntos surgiram como sombras. Ele se lembrava do ritmo acelerado dos negócios, da adrenalina presente em cada negociação, mas tudo isso parecia tão distante agora. Luiz, você ainda está na mesma empresa? O mercado está mudando, e eu estou aqui para te oferecer uma nova proposta. David adentrou pela porta, enquanto Luiz buscava uma resposta que não vinha. Os olhos de seu antigo colega estavam cheios de entusiasmo e ambição, um reflexo da vida que Luiz decidirá deixar para trás. Na verdade, estou me concentrando em outras coisas agora, disse Luiz, tentando soar firme, mas a dúvida escorria de sua voz. Ele olhou para o fundo da casa, onde Clara estava desenhando e fazendo barulhos com seus lápis de cor. A imagem dela, tão concentrada e feliz, se opôs totalmente àquela atmosfera pesada dos negócios. Luiz, você sabe como esses contratos podem mudar sua vida e da sua família. David insistiu com um tom persuadido. Eu apenas preciso que você se junte a mim. É uma chance de ouro para reerguer sua carreira. Com as palavras de David pesando sobre seus ombros, Luiz sentiu sua vida se dividir em duas. Tudo que ele havia construído no pouco tempo que passou com Clara e Dona Maria ameaçava se desfazer como castelos de areia. Uma parte dele queria desistir da nova vida, voltar para as promessas do passado. Havia segurança naquela estabilidade. Mas quando olhava para Clara, seu pequeno mundo se iluminava de um jeito que ele nunca experimentou antes. David, mas não conseguia terminar a frase. O coração batia acelerado. Era uma escolha entre o que esperavam dele e o que ele realmente valoriza. Se você não agarrar essa oportunidade, alguém irá e você pode ficar para trás. Pense bem, Luiz. Suas ambições podem ser realizadas. A voz de David ecoava, mas dentro dele havia um puxão intenso. Luiz fechou os olhos por um momento, respirando fundo. David e a Clara. E o que eu preciso daqui para frente?
disse ele, sem esconder a angústia. Os olhos de David brilharam, mas não com compreensão. Ele estava cego pelo potencial financeiro. Luiz, você consegue equilibrar essas duas vidas. Você pode ser pai e também ter sucesso. Você só precisa decidir por onde vai seguir. Um silêncio constrangedor caiu entre eles. Luiz se lembrou de como, vez que Clara se esforçava em um desenho, ela falava sobre sonhos, como se desenhar poderia ser sua porta para o mundo. Uma ideia floresceu em sua mente, arremessando todas as inseguranças. E se ele pudesse unir as duas coisas? O que David oferecia poderia, de algum modo, ajudar Clara a alcançar o que ela sempre quis. E se eu tentasse fazer isso juntos? Luiz perguntou, abrindo um pequeno espaço de esperança em seu coração. Nesse instante, a porta se abriu e Clara apareceu, lápis em mãos, um desenho pendurado nos dedos. Papai, olha o que eu fiz. Ela ergueu o papel e a alegria em seu rosto iluminou ainda mais a sala. Clara, a voz de Luiz falhou um pouco. Você gostou do seu desenho? Sim, papai. Eu fiz isso pensando em você e na Dona Maria. O sorriso dela derretia qualquer dúvida em Luiz. David, percebendo que a conversa havia mudado de tom, tentou se refazer. Luiz, isso é muito importante. Pense bem sobre nossa conversa. Enquanto observava Clara apresentar seu desenho com tanto orgulho, Luiz sentiu um novo peso sobre seus ombros. Ele se viu à beira de um precipício. David, não posso decidir agora. Preciso de um tempo para pensar, disse, erguendo a mão como uma barreira, para então olhar carinhosamente para a filha. Assim, na confusão de sentimentos e opções, uma nova visão surgia no horizonte de Luiz. E nessa encruzilhada, a pergunta ecoava: o que ele realmente estava disposto a sacrificar por amor? As luzes da cidade lá fora pareciam intensas, mas nada era mais brilhante que o sorriso de Clara. Vou me dedicar a algo novo, decidiu para si mesmo, mas no fundo sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. E quando a campainha tocou novamente, Luiz se virou apreensivo. Quem mais poderia estar na sua porta, trazendo mais conflitos e decisões? A campainha soou mais uma vez, cortando o ar tenso da sala e fazendo o coração de Luiz disparar. Ele trocou um olhar rápido com Clara, que ainda estava empolgada com seu desenho. A pequena, inocente e cheia de luz, não fazia ideia da tempestade emocional que se formava ao redor deles. Quem será? Luiz murmurou mais para si mesmo do que para Clara, enquanto se dirigia à porta. Cada passo que dava até o portal parecia mais pesado que o anterior. Ele hesitou por um instante, encarando a maçaneta, pensando se estava pronto para mais uma surpresa na sua vida. Ao abrir, deparou-se com uma mulher que ele nunca tinha visto antes. Ela tinha um olhar sereno, mas ao mesmo tempo havia uma certa determinação nos seus olhos. Era uma figura que carregava leveza e ao mesmo tempo, uma profundidade rara. Oi, sou Ana. Posso conversar com você um instante? Sua voz era suave e envolvente, mas carregava um pedido urgente. Claro. Pode entrar, Luiz respondeu, um tanto confuso. Enquanto Ana adentrava a casa, Clara voltou ao seu desenho, mas seus olhos ainda a acompanhavam, curiosos. Luiz conduziu Ana até a sala, onde David ainda estava com seu entusiasmo desenfreado. O contraste entre os dois era gritante. David, toda energia e ocasião, e Ana, com uma calmaria que parecia quase mágica. Desculpe, mas estou um pouco ocupado aqui, David disse, cruzando os braços, enquanto olhava Ana com desinteresse. Porém, ela não se intimidou. Se você puder, por favor, me ouça, ela começou, também mantendo o foco em Luiz. Eu venho de uma fundação que ajuda crianças especiais. E eu estou aqui porque Clara tem um dom, e pensei que você deveria saber. Luiz sentiu seu coração acelerar. Clara? Um dom? O que você quer dizer com isso? Ele quase não conseguia articular a pergunta. Sua mente estava dividida entre a desconfiança e a curiosidade. Eu estou falando sobre os desenhos dela, explicou Ana, dando um passo à frente. Ela desenha de uma forma que toca a alma. Aquele jeito dela se expressar é algo muito especial. A fundação quer oferecer apoio para que ela possa desenvolver esse talento. E você sabe alguma coisa sobre isso? Luiz perguntou, olhando para Clara, agora concentrada em seu mundo de cores. Ele queria saber como tudo isso estava ligado a uma proposta como a de David, que oferecia dinheiro e promessas. Eu vi os desenhos, Luiz. Eles são únicos, há uma perspectiva que toca em diversos sentimentos. E não é só isso, nós podemos ajudar Clara a se tornar a artista que ela deseja ser, disse Ana com firmeza. O ambiente carregado de energia começou a mudar. Enquanto Ana falava, Luiz observava cada nuance em seu rosto, a convicção era quase palpável. Ele pensou em como Clara vivia desenhando,
como aqueles rabiscos eram sua forma de entender o mundo, e como isso poderia ser a luz de que ela necessitava para brilhar. Mas, e o que David está oferecendo? Louise perguntou, hesitante. Como posso decidir entre uma escola de negócios e o futuro artístico da minha filha? David interveio, já um pouco irritado. Louise, essa fundação não vai te dar aquilo que você precisa. O mundo dos negócios é o lugar onde você pode conseguir segurança para sua família. Louise sentiu um nó se formar na garganta. Aquela conversa não era só sobre contratos e sucessos. Era sobre a felicidade de Clara, sobre o que ele prioritariamente considerava ser uma importante escolha de vida. Eu não sei. Preciso pensar, murmurou, sentindo o turbilhão de emoções invadir sua mente novamente. Ana, no entanto, manteve seu olhar sereno e firme. Pense nisso. Você pode perder uma oportunidade incrível se não agir agora. Louise olhou de novo para Clara, que desenhava com entusiasmo. Ele estava no meio de um dilema. Sua mente girava entre a proposta sedutora de David e a promessa de um futuro brilhante que Ana apresentava. E enquanto esses sentimentos conflitantes o acompanhavam, a pergunta potente ecoou em seu coração. O que ele realmente queria para sua filha? A resposta estava se formando, mas o relógio corria, e Louise sabia que os próximos minutos poderiam traçar o destino deles. E antes que ele pudesse tomar uma decisão, a campainha tocou de novo. A inquietação se instalou mais uma vez. Quem será agora? Pensou nervoso. Quais mais surpresas se escondiam atrás daquela porta? Louise respirou fundo, a cabeça girando com a quantidade de perguntas sem respostas. A campainha soou novamente, como se estivesse desafiando sua calma. Ele esperou que a pequena Clara se virasse para olhar de perto, mas ela estava na sua própria dimensão, perdida em cores e traços. Vou atender, ele disse, tentando ligar o sorriso nervoso que aparecia. Ao abrir a porta, encontrou um homem de aparência robusta. Com um terno caro e cabelos bem arrumados, ele exalava uma confiança quase palpável. Louise, sou Ricardo. Estou aqui para falar sobre Clara, disse ele, entrando sem esperar convite. Louise franziu a testa, cada vez mais confuso. Sobre Clara. O que você quer dela? Eu sou empresário. A fundação de Ana é um bom começo, mas não é tudo que Clara pode conseguir. Ela tem potencial, e o que eu ofereço é uma oportunidade para brilhar no mundo das artes, Ricardo disse, olhando diretamente nos olhos de Louise, como se tentasse penetrar em seu coração. Louise sentiu um frio na barriga. E você acha que tem mais a oferecer do que ela? O tom de sua voz subiu, reflexo da mistura de raiva e desconfiança. Olha, precisamos ser realistas. No mercado, o talento é apenas uma parte da equação. O que você e Clara precisam é de conexão, dinheiro, influência. Eu posso proporcionar isso, respondeu Ricardo, ignorando a provocação. Se a vida dela correr apenas pelo caminho da fundação, ela pode se perder. O mundo é cruel, Louise. Ana deu um passo à frente, interrompendo os dois homens que pareciam prontos para discutir. Claramente, Clara vai precisar de apoio, mas isso não significa que ela deva abrir mão de sua essência. A arte vem daquele espaço sagrado onde ela se sente livre. Louise, dividindo sua atenção entre as duas visões, viu Clara balançar a cabeça e continuar desenhando. O mundo exterior podia estar se desmanchando, mas a filha dele estava em seu próprio universo de criatividade. Ele se lembrou de como a infância dela sempre havia sido preenchida de cor e alegria. E se esse apoio fosse ao mesmo tempo crítico e genuíno? Se deixássemos Clara escolher o caminho dela, em vez de forçá-la para um deles? Ana sugeriu, olhando com ternura para Louise. Ricardo pareceu um pouco desconcertado, mas logo recuperou a confiança. O tempo não é amigo, Louise. Seu futuro pode estar à porta, mas se você não agir, ficará preso nesse dilema eternamente. Louise observou os dois, então viu uma pequena lágrima cair do olho de Clara. Ela estava tão focada que nem percebeu que todos os adultos discutiam seu futuro. Ele se aproximou dela e se agachou com o coração acelerado. Clara, você está feliz desenhando? O que você gostaria de fazer com suas artes? Ele perguntou com a voz recheada de amor. Ela levantou os olhos, ainda cheios de inocência e pureza. Papá, eu só quero desenhar, fazer as pessoas sorrirem com as minhas cores. Aquelas palavras tocaram Louise como um abraço caloroso. Ele franziu o senho novamente, percebendo que a felicidade da filha e seu futuro estavam muito além das promessas gleeful descobertas nas conversas dos adultos. Não preciso de promessas em cima do que já é especial. O que Clara precisa, ou qualquer criança, é de amor e liberdade, ele disse decidido. Ricardo, que até então estava tão seguro, arregalou os olhos na sua direção, reconhecendo que a maré tinha mudado. Mas não houve tempo para mais palavras.
Um barulho repentino fez todos se virarem. Era a janela que vibrava estridentemente. O céu, que antes estava azul, estava agora tomado por nuvens pesadas. Uma tempestade se formava à espreita. Luiz, precisamos decidir agora. Ana exclamou, mas as raindrops começavam a tamborilar na janela, como se o universo estivesse se preparando para uma tempestade não apenas fora, mas dentro de suas vidas. Luiz começou a pressão do momento apertando seu peito, enquanto pensava em Clara. O que viria a seguir? Enquanto a tensão se acumulava, a campainha soou mais uma vez, fazendo todos se entreolharem. Uma nova reviravolta estava a caminho, e ele sabia que o próximo passo mudaria tudo. Luiz hesitou por um instante, a pressão da decisão pesando sobre seus ombros. O tamborilar da chuva se intensificou, criando um coro desconcertante. O tempo parecia paralisar, e ao mesmo tempo acelerar, como se a tempestade estivesse sincronizada com os batimentos de seu coração. Ricardo aproximou-se da janela, olhando para o céu escuro que transformava tudo lá fora em um quadro surreal. Isso não vai acabar bem se não agirmos agora, ele disse. Mas a urgência em sua voz parecia apenas aumentar o caos em Luiz. Ele virou-se novamente para Clara, que continuava desenhando, absorta em seu mundo colorido. A pequena não tinha ideia do turbilhão de emoções que girava ao seu redor. Luiz se lembrou então de uma frase que sua mãe costumava dizer: um pai sempre sabe o que é melhor para sua filha. Mas e se o que ele achasse ser o melhor para Clara não fosse o que ela realmente precisava? O toque na campainha cortou seus pensamentos. Luiz olhou para Ana e Ricardo. Ambos trocaram olhares incertos, como se soubessem que alguém ou algo importantíssimo estava prestes a entrar naquela sala. Decidido, ele caminhou até a porta, sabendo que essa nova pessoa poderia trazer respostas ou ainda mais dúvidas. Ao abrir a porta, seus olhos se arregalaram de surpresa. Era Valéria, sua antiga colega e uma amiga de longa data que não via há anos. Luiz, preciso de ajuda. A urgência em sua voz fazia o coração de Luiz acelerar. Valéria? O que está acontecendo? Ele perguntou, surpresa e preocupação se misturando. Ela estava encharcada, o cabelo desgrenhado, e a expressão no rosto mostrava que algo sério estava afetando seu mundo. É sobre o projeto que a fundação da Ana estava apoiando. Algo deu muito errado. O dinheiro não chegou e algumas crianças foram deixadas de lado. Clara precisa de apoio, ela gaguejava, enquanto a chuva na rua começava a criar um som quase ensurdecedor. Luiz sentiu como se a terra sob seus pés começasse a se abrir. Pouco a pouco, as peças do quebra-cabeça estavam se revelando. O que ele pensou que fosse apenas um dilema sobre o futuro artístico de Clara, agora insistia para ser entendido como uma questão de sobrevivência. Surgiu uma pergunta que pairou no ar como o cheiro de chuva fresca. O que acontece se Clara não tiver o apoio que realmente precisa? A inquietação dominou a sala. Ana deu um passo à frente, preocupada. O que você quer dizer, Valéria? A tensão se tornou palpável. As palavras de Valéria escaparam de seus lábios, como se fossem uma bomba prestes a detonar. Uma crise se aproximava. E quem mais precisa de ajuda é Clara. O potencial dela pode ser tudo o que nos resta. Se não forem tomadas decisões rápidas, talvez não só a arte dela, mas a esperança de muitas crianças poderá desaparecer. Luiz olhou para Clara, que ainda estava focada no seu desenho. E se o futuro de sua filha estivesse, de certa forma, nas mãos deles? O peso da responsabilidade caiu como um manto de tempestade. Ricardo finalmente interrompeu o silêncio. Se precisarmos reunir forças, então é isso que vamos fazer. O futuro de Clara e de outras crianças agora é prioridade. Vamos trabalhar juntos. Sob a pressão da troca de olhares e da determinação crescente, algo se acendeu dentro de Luiz. A tempestade não era apenas externa, era um reflexo da luta que ele enfrentava. Uma luta por Clara e por todas as crianças que ele daquelas palavras começava a entender. Mas enquanto eles discutiam, ecoando resoluções e esperanças, a campainha soou novamente. O som estava mais insistente, como um alarme. Que mais poderia estar à porta? Qual nova virada esperava por eles naquele momento crucial? Luiz respirou fundo, a ansiedade dançando em seu peito. A chuva continuava a rugir lá fora, mas dentro de casa, o clima mudava com cada batida da campainha. Ele trocou olhares rápidos com Ana e Ricardo, percebendo a mesma inquietação em todos os rostos. O que mais poderia acontecer naquela noite? Com um movimento hesitante, ele se aproximou da porta novamente. Mas dessa vez a pulseira de Clara se iluminou, como se estivesse mandando uma mensagem silenciosa para ele. Era um pequeno artefato que ela usava, um presente que Luiz havia dado, e que sempre a ajudava a se sentir conectada a ele. Isso era um sinal?
Finalmente, tomando coragem, ele virou a maçaneta e abriu a porta mais uma vez. A imagem que se materializou à sua frente era um misto de alívio e perplexidade. Era Jorge, um dos amigos mais próximos de Luiz, que a despeito da tempestade estava ali, com a expressão de alguém que tinha um grande segredo prestes a ser revelado. Luiz, você precisa ouvir isso, Jorge disse quase ofegante. Ele estava tão encharcado que parecia uma caricatura de si mesmo, mas a urgência em sua voz era palpável. Luiz o puxou para dentro, fechando a porta atrás dele. O que aconteceu? Você está bem? Tem algo que eu não posso deixar passar. É sobre a fundação. Alguém está por trás disso, manipulando tudo. A voz de Jorge estava carregada de um peso que fez o coração de Luiz disparar. Ana, agora em pé ao lado de Luiz, inclinou-se para ouvir. Como assim manipulando? O que você sabe? Eu soube que um dos diretores da fundação tem interesses pessoais no projeto. Ele viu a possibilidade de lucrar com o sofrimento das crianças. A indignação na voz de Jorge cresceu a cada palavra. E se Clara não receber apoio, isso pode ser uma tragédia. Não é apenas a arte dela, é a vida de muitas outras crianças. O silêncio se instalou pesado. Cada um absorveu a gravidade do que Jorge havia dito. As expectativas de um futuro brilhante para Clara estavam agora entrelaçadas com uma rede de interesses escusos. Luiz sentiu raiva brotar dentro dele, mas também uma chama de determinação. Precisamos agir, disse Ricardo, quebrando o silêncio. Se tudo isso for verdade, temos que expor essa situação e garantir que Clara, assim como outras crianças, tenha a oportunidade que merece. Luiz assentiu, a força crescendo dentro dele. Nós vamos nos unir e lutar. Ninguém deve explorar essas crianças. Não ficou claro até agora o que estão dispostos a fazer, mas vamos nos preparar. Enquanto eles começavam a traçar um plano, Luiz não pôde deixar de pensar em Clara detrás dele, mergulhada no seu universo de cores. Ele prometeu a si mesmo que faria tudo por ela. Mas de repente, o som de uma mensagem de texto quebrou suas reflexões. Era uma notificação que não deveria estar ali. Luiz olhou para o telefone e leu com cuidado. O texto dizia: eu sei o que você está prestes a fazer. Não se esqueça das consequências. Um frio na barriga tomou conta dele, como se o mundo ao redor parasse novamente. Ele levantou os olhos, enquanto uma sombra de preocupação cruzava a expressão de Ana. Quem poderia ter enviado isso? Perguntou ela, a voz tremendo levemente. Luiz sentiu a inquietação tomar conta do espaço. A batalha que estavam prestes a travar não era apenas contra um sistema falho. Agora, havia alguém observando, alguém que sabia, e isso tornava tudo muito mais arriscado. Sinto que isso é apenas o começo, sussurrou Jorge, olhando para a janela como se pudesse ver dentro das nuvens escuras. A tensão estava alta. Que desafios teriam pela frente? E quem mais poderia estar por trás dessa mensagem sombria? A luta apenas começava e nesse momento as perguntas pesavam mais que a própria tempestade lá fora. Luiz sentiu o coração acelerar mais uma vez, a mensagem martelando em sua mente enquanto tentava organizar seus pensamentos. Precisamos nos proteger, disse ele, a voz mais firme do que se sentia por dentro. Não podemos deixar que isso nos paralise. Ricardo acenou, concordando com a intensidade da situação. Devemos ser discretos, mas também precisamos de aliados. Quanto mais pessoas souberem, melhor. Ana tomou a iniciativa, pegando um bloco de notas e uma caneta. Precisamos de uma lista. Nomes de pessoas que podemos confiar, que podem apoiar a causa. Enquanto Ana escrevia, Luiz não conseguia afastar a sensação de que alguém estava de olho em cada movimento. Uma angústia estranha o invadia. Era uma coisa pensar em lutar pela fundação, outra coisa era ter um inimigo invisível, alguém que parecia sempre um passo à frente. Jorge, preocupado, deixou escapar um aviso. Temos que agir rápido. Não sei por quanto tempo eles vão nos deixar livre para nos mover. Sua expressão estava carregada de apreensão, mas havia uma determinação em seu olhar que também trazia esperança. Depois de alguns minutos, Ana terminou a lista. Eram amigos, outros pais com crianças na fundação, talvez até alguns professores que tinham afinidade com Clara. Luiz pegou a folha e a olhou, enquanto a chuva continuava a tamborilar na janela, simbolizando a tempestade que enfrentariam. Aqui temos nosso primeiro step. Vamos falar com cada um deles e mostrar a verdade. Eles precisam saber o que está em jogo. Isso mesmo, murmurou Ricardo. Vamos dividir as tarefas. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Assim que começaram a se organizar, uma preocupação espreitava a mente de Luiz. Quem poderia ter enviado a mensagem? Era alguém dentro da própria fundação? Um adversário desconhecido? A ideia de um traidor à espreita o deixava inquieto, mas não havia como voltar atrás.
Aquela luta era por Clara e tantas outras crianças que não podiam se defender. Luiz olhou pela janela, para a tempestade que ainda não dava sinais de que iria dar trégua. Ele imaginou Clara com seu sorriso singelo, e isso trouxe um pouco de tranquilidade à sua mente. Ela não merece passar por isso. Faremos o que for preciso para protegê-la. Ele sentia que a força que vinha da paixão era maior do que qualquer obstáculo. O celular de Jorge vibrou de repente, interrompendo o fluxo de suas ideias. Ele olhou a tela e seu rosto se transformou numa máscara de preocupação. É uma mensagem anônima. Cuidado com o próximo passo. Se arriscarem, vão se arrepender. Os corações daqueles que estavam na sala dispararam, a voz de Jorge falhando enquanto ele contava a mensagem. Luiz entrou em pânico. As ameaças deixavam claro que a situação estava se tornando ainda mais perigosa do que poderiam imaginar. Ana olhou para Luiz, uma mistura de determinação e medo nos olhos dela. O que faremos agora? Não podemos parar, mas também precisamos de um plano inteligente. Sim, Luiz respondeu, o peso das palavras pesando em seu estômago. Precisamos ser ainda mais cautelosos. Precisamos pensar em uma estratégia. E ao mesmo tempo dar um passo à frente. Ainda havia tempo e com determinação, Luiz imaginou não só a batalha que tinham pela frente, mas também o que poderiam conquistar, não apenas para Clara, mas para todas as crianças. Mas a sombra daquela mensagem pairava no ar e agora a dúvida se instalou no seu coração. Enquanto eles planejavam, uma pergunta ecoou na mente de Luiz. Que custo essa luta terá realmente? E com isso a atmosfera se tornava cada vez mais densa, enquanto ele tentava vislumbrar o futuro incerto que os aguardava. O tumulto do mundo lá fora parecia um eco distante. Afinal, o que aconteceria quando as consequências finalmente se tornassem reais? Luiz percebeu que o tempo estava se esgotando. Cada segundo que passava sem agir parecia um risco a mais para Clara e todas as crianças que dependiam da fundação. Ele olhou para os rostos de seus amigos, refletindo a mescla de coragem e temor que eles compartilhavam. Eram pessoas comuns, mas reunidas por um propósito maior. Proteger o futuro de crianças que não tinham voz. Vamos fazer o seguinte, disse Luiz, quebrando o silêncio que pairava na sala. Cada um de nós vai se encontrar com os nomes na lista. Precisamos explicar a situação, mostrar a verdade e reunir o maior número possível de apoiadores antes que eles se movam contra nós. Jorge assentiu. Sim, mas e se eles descobrirem? E se alguém entre nós for um traidor? O tom de sua voz deixava claro que a ansiedade estava tomando conta dele. E isso contribuía para as inquietações de Luiz. Temos que confiar em nossos instintos, disse Ana, encarando Jorge com firmeza. Além disso, conhecemos essas pessoas. Elas estão tão preocupadas quanto nós. Então vamos agir, Luiz declarou, determinado. Ele se levantou, tentando esconder o tremor nas mãos. Não vamos deixar que o medo nos paralise. Fazendo isso, não estamos apenas lutando por Clara, mas por todas as crianças que precisam de uma chance. Enquanto eles se dispersaram, Luiz pegou sua mochila e refletiu sobre a mensagem que ainda pulava em sua mente, como um eco sem fim. O que os esperava nas reuniões? E quem realmente estava por trás das ameaças? Esses pensamentos rodopiavam em sua cabeça enquanto ele saía para a primeira visita. Ao andar pelas ruas, ele mal notou a chuva que começava a diminuir, mas a gripezinha na nuca era um lembrete constante de que o perigo estava sempre à espreita. Ele se encontrou com um grupo de pais no parque próximo, o lugar onde tantas crianças costumavam brincar. Agora um campo de batalha emocional. As conversas começaram tímidas, mas logo os rostos que antes estavam preocupados passaram a demonstrar a mesma chamas de determinação. Eles compartilhavam histórias, risadas nervosas e um sentimento comum, a urgência de lutar por seus filhos. Luiz sentiu o coração apertar ao ouvir sobre desafios e superações, e isso o tornava mais forte. Não podemos deixar que outros decidam o que é melhor para nossos filhos, disse uma mãe com lágrimas nos olhos. Devemos nos unir. E assim a semente da união começou a florescer. Luiz sentiu um sopro de esperança. Juntos, eram mais fortes. Mas enquanto isso, uma sensação de alerta punha-se sobre ele, como se alguém estivesse assistindo, esperando o momento certo para atacar. A cada passo que tomava, a cada pai que convenciam a juntar-se à causa, uma sombra se formava atrás dele. Qualquer falha poderia custar não só a luta pela fundação, mas a segurança de Clara e a de todas aquelas crianças. Ao cair da noite, Luiz retornou para casa, sentindo o peso das histórias que ouvirá, e a incerteza batendo forte no peito. Ele mal conseguia dormir. O celular vibrou novamente. Uma mensagem. Um frio na barriga o envolveu ao perceber quem era.
Uma foto de Clara brincando despretensiosamente com um aviso: essa imagem pode estar em perigo. Seu coração disparou. O que eles não haviam considerado? E se a luta que enfrentavam fosse apenas uma fração de algo muito maior? O que aconteceria se as ameaças que receberam se tornassem realidade? Luiz não tinha dúvidas. Eles precisavam se preparar não apenas para os inimigos que podiam ver, mas também para aqueles que poderiam ser uma sombra silenciosa. O prazo se esgotava e a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele olhou para a foto mais uma vez, e a pergunta ecoou em sua mente enquanto ele finalmente cedeu ao sono. Até onde você iria para proteger aqueles que ama? Enquanto a tempestade lá fora continuava a rugir, Luiz encontrou-se em um turbilhão de emoções. Foram dias de tensão, um embate constante entre proteger sua filha e enfrentar a corrupção que ameaçava não apenas Clara, mas tantas outras crianças que precisavam de ajuda. A luta parecia interminável. Mas uma coisa era clara, ele não podia desistir. Era um novo dia, e a luz da manhã cortava a escuridão da noite anterior. Luiz acordou decidido. Ele levantou-se e olhou pela janela, seu coração pulsando com uma determinação renovada. O que era realmente mais importante? O que ele queria para Clara? Ele queria que ela tivesse a liberdade de ser quem é, de brilhar com seus talentos e ter apoio incondicional. E essa decisão era não só sua. Ele sabia que precisava da ajuda de todos. Naquela manhã, ele se reuniu com Ana, Jorge e Ricardo na cozinha. Eles tinham pouco tempo, e uma estratégia era crucial. Precisamos nos juntar a todos os pais e garantir que eles saibam do que está acontecendo. Juntos, somos mais fortes, disse Luiz, sentindo a energia crescer enquanto suas palavras se espalhavam pelo ambiente. Ana e Jorge concordavam, e já estavam preparando planos de ação. Eles discutiram a importância de reunir evidências sobre as práticas da fundação e o impacto nas crianças, especialmente Clara. Vamos documentar tudo e expor isso. Não podemos ter medo, completou Ana. Luiz olhou para ela, admirando sua coragem e paixão. Então, a campainha tocou novamente. Luiz franziu a testa. Os últimos dias tinham sido tão intensos que cada som tinha um novo peso. Ao abrir a porta, deparou-se com um grupo de pais, todos com expressões determinadas. Estamos prontos para lutar com você, disse uma mãe, trazendo esperança ao coração de Luiz. Ele sorriu, sentindo o calor da união entre eles. Conforme a manhã passava, a mobilização ganhava força. Conversas se intensificavam e Luiz pôde sentir a energia da determinação no ar. Juntos, eles começaram a criar um plano abrangente para expor a verdade. Desde fazer uma manifestação pacífica até reunir todos os testemunhos das crianças e de seus pais. Eles não eram mais apenas indivíduos. Agora, eram uma comunidade unida por um propósito majestoso: defender as crianças e garantir que tivessem um futuro promissor. Enquanto a equipe de Luiz se reunia, Clara estava em casa, curiosa e animada, enquanto Dona Maria a encorajava a continuar sua arte. Clara não sabia dos desafios que seu pai enfrentava, mas a conexão que tinha com Dona Maria a fez sentir-se segura e amada. Com o passar do dia, a união crescia, e as vozes dos pais ecoavam nas ruas. A praça central estava repleta de cartazes coloridos e rostos determinados. E Luiz, naquele momento, se sentiu mais forte do que nunca. Ele olhou para Clara, que estava em casa desenhando, sabendo que dentro daquela luta havia a esperança de um futuro melhor para ela e para todos os outros. A manifestação alcançou um clímax emocional. Durante a coletiva, um jornalista famoso apareceu para cobrir o evento. Luiz, com o coração disparado, tomou a palavra. Estamos aqui para garantir que as crianças tenham voz e oportunidades. Ninguém deve ser intocável apenas porque tem poder. Suas palavras foram recebidas com aplausos e gritos de apoio. Ele sentiu cada vez mais que estava no caminho certo. O amor pela filha e a luta por ela o elevavam cada vez mais. O eco de sua voz ressoou em cada canto da praça, e as câmeras capturaram a paixão nos rostos da multidão. E entre os aplausos avistou David, o executivo que o procurara tempos atrás. Ele estava lá batendo palmas, mas com um olhar mais sério. Nesta nova luz, Luiz observou como era possível que até aqueles que viviam exclusivamente pelos negócios possam se ver tocados por uma mudança tão impactante. Ao fim daquele dia, enquanto a chuva cozinhava nos telhados e a cidade voltava à normalidade, Luiz percebeu a transformação não só em si mesmo, mas também em todos ao seu redor. A luta por Clara não era mais só uma luta pessoal, era um chamado coletivo para transformar o mundo ao seu redor. Na sua casa, enquanto Clara mostrava seus desenhos, Luiz pôde finalmente acreditar no poder da conexão e amor genuíno. Era esse o espírito que podia mudar tudo.
Ele estava preparado para qualquer batalha que viesse, porque agora sabia que juntos, eram indomáveis. E naquele momento, com o coração preenchido, feito de amor e esperança, Luiz olhou para Clara e fez uma promessa silenciosa. Eu sempre estarei aqui, hoje e sempre. Agora precisamos de você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as futuras histórias que virão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fomentar mais transformações como essa. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos saber o que você achou. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta história emocionante. Você precisa fazer parte dessa comunidade.